Boa noite, senhores. Iniciamos a nossa web aula na UC de Instalação, Operação e Manutenção de Sistemas de Refrigeração Comercial. Dando sequência aí. Roberto, aqui para quem está assistindo o vídeo, né? A gente briefou antes de começar a gravação. O Roberto estava citando sobre as SAPs. Vamos dar uma passadinha rápida aqui para ajustá-las. Antes, Roberto, de falar da SAP, eu quero mostrar uma coisa. Semana passada eu estava falando com o Wellington sobre o exercício de carga térmica. Todo mundo estava presente, né? Mas eu lembro que o Wellington foi quem citou esse ponto. Eu disse que muito provavelmente a gente conseguiria fazer web aulas extras, né? Para o cálculo de carga térmica que ninguém precisava se preocupar com relação à SAP. Qual que é a preocupação? Em adquirir a competência e a habilidade necessária. Então, a gente vai fazer uma vez à mão e temos softwares que fazem isso, né? Então, de toda e qualquer forma, é importante fazer à mão porque você vai adquirindo habilidade e se um dia der algum problema no software que você está usando, você tem a capacidade de enxergar esse problema. As máquinas aí acertam muito, né? A índice de assertividade é grande, mas pode ocorrer problemas também. Então, vamos calcular à mão. Só que, infelizmente, aqui estava sobrando para mim 4 horários aí. Infelizmente, um colega saiu aqui da nossa unidade e vamos ter que cobrir ele. Então, eu não vou ter espaço na agenda. Para não prejudicar ninguém, eu já fiz a postagem aqui, são 2 vídeos, para vocês verem o quão grande é a questão de explicar como faz exercício. Esse primeiro de 1 hora, né? E esse segundo de 1 hora e meia. Então, são 2 horas e meia calculando esse exercício de carga térmica. Demora tanto assim para fazer? Geralmente, quando a gente começa a fazer, a gente já conta com todos os documentos necessários para calcular. Para ensinar, demora mais um pouco. Para calcular junto de alguém que está aprendendo, mais um pouco ainda. Mas eu aí peço que vocês separem um tempo aí na agenda não, assista esse vídeo, né, com calma, anotando tudo certinho. Persistindo alguma dúvida, a gente tem a web aula para fazer ou o chat também, tá bom? Mas aí, para não deixar ninguém prejudicado, eu fiz a postagem dos vídeos dessas web aulas. Então, ele começa nesse primeiro vídeo aqui e continua lá, ó. Tem conta pra caramba para fazer, beleza? Que não tá da... Deixa eu ver o que mais. Ah, tá aqui também. Então tem conta, fazendo muita conta aí sobre a parte de carga térmica. Show de bola? Vamos lá na SAP então, Roberto. SAP 1, que você perguntou, ela fala sobre... Lembra muito aquela matéria de McFlu, ó. Questão de duto, lembra? Foi até o primeiro slide da nossa web aula anterior. Você lembra quem até comentou comigo sobre duto na hora? Estava falando sobre duto, sobre desenho. Então, vai ficar bem... Não, não vai... Ah, pode falar, Roberto. Lembro sim dos cálculos que a gente fez lá. Então, Do teve tamanho de o... duas, Isso, o primeiro vazão. slide, eu mostrei para vocês uma planta de dutos. Não sei se você lembra, o primeiro slide da web anterior. Pelo menos eu creio que eu tenha mostrado, e a gente até conversou sobre isso. Ou eu tô lembrando tudo errado aí. Então, vai ficar... Sim, Mostrou, né, Wellington? Sim, mostrou. mostrou sim. Meu áudio que deve estar falhando. Ah, show de bola. Então, vai ficar similar àquilo lá, o desenho, né? Pode fazer à mão, com software. Eu creio que foi com a turma de vocês também que a gente teve praticamente um mini curso sobre AutoCAD. Sim. Recordo. Rapaz, então vocês foram privilegiados. Nunca mais consegui entregar isso para nenhuma outra turma. Nunca mais tive tempo de fazer ali várias web aulas. Então, pode ser uma hora de aprimorar também aí o AutoCAD que teve, né? Na, na aula de desenho para desenhar essa planta. Pode fazer à mão? Também, fica a critério. Então, a SAP 1 foi que a gente conversou o desenho dos dutos. Essa aí vai ter que fazer. Associa desenho a McFlu. Creio que vocês não terão dificuldade, não. Depois da CAD McFlu, as coisas vão andar bem. TAP 2. Aqui sim tem a ver, como você disse, e o Roberto também estava certo, tem a ver com o momento presencial. É a SAP 2. Então, Essa, na na hora... verdade, acho que está na sala de aula.
Entregamos para ele no domingo. Chegou a entregar para ele? Sim, ele exigiu que entregasse para ele até na segunda, às 18 horas, passasse o e-mail para ele com a atividade. A gente fez a atividade na presencial lá e tinha que fazer um relatório, entregar o relatório para ele também. O relatório Aí até parecido a esse da comentou. SAP2? Dá uma lida lá, vê se for parecido. Vamos lá. Se o relatório que ele pediu atendeu o que a SAP2 pede, você pode enviar esse mesmo arquivo. Acredito que sim, vamos dar uma verificada para não correr É, o risco de verifique isso fazer aí. errado. Se realmente o que você fez, olha o que você fez, a SAP2 está pedindo, o relatório que eu fiz atende, pode enviar ele, então você já está com a 2 pronta. E a última parte é o exercício de. Ah, alguém ia falar? Não, acho que não. Ele E o terceiro. Pode falar, Roberto. viu essa atividade aí, do liga e desliga, e levou para lá para a gente ver e fazer em cima dela. Ah, show de bola então. Melhor ainda. Se fez em cima da SAP é a mesma coisa. E aí, mas dá uma conferida se Aí, realmente foi. Ah, pode aí, falar, Robson. aí quem perdeu a aula se lascou. Esse ponto aí a gente, não sei se você entrou agora, Robson, mas a gente já teve quase uns 40 minutos aí de conversa sobre esse assunto. E se eu começar de novo, eu vou ser redundante aqui com os demais. Mas a gente pode falar sobre isso depois que a gente terminar a gravação, tá bom? A gente brifou antes aqui, teve uma conversa sobre o assunto. E a terceira atividade é o exercício de cálculo de carga térmica, que estão nos vídeos da biblioteca não, videoaulas, né? Então tem aqui, ó, web aulas extras, cálculo de carga térmica. Então aqui vocês vão conseguir de ponta a ponta chegar ao que é desejado. Roberto, respondi? Show de bola, professor. Obrigado. Beleza, só o ouro. Então vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Falar sobre os objetivos, né? Beleza, a gente falou disso na web aula anterior, sobre as características construtivas e operação de câmaras frias. Então, nessa parte comercial, eu lembro que tem vários colegas aí que trabalham bastante nessa área, né? Fiquem à vontade aí para participar da construção, porque como a gente sempre fez, né? Somando o conhecimento de todo mundo, isso ajuda a gente chegar mais longe. Então, são edificações ou pós-edificações que oferecem, as câmaras frias, né, que oferecem condições de resfriamento, congelamento ou estocagem controlada para produtos alimentícios, utilizando refrigeração. Então, hoje em dia tem alguns outros elementos também, né, não só alimentício, os farmacêuticos, químicos, a gente tem vários outros elementos que precisam estar armazenados em temperaturas bastante baixas, né? Então, pode-se usar também. Então, o projeto de câmara frigorífica geralmente é realizado de acordo com a forma em que os alimentos são condicionados na mesma, podendo ser em trilhos ou em pallets. Distribuição de ar, isso aqui é muito importante. Talvez seja um ponto até, e eu vou linkar com a parte de climatização também, sobre essa distribuição. Eu vou ler aqui e a gente discorre sobre o assunto. Então, a distribuição de ar no interior de uma câmara frigorífica deve permitir que o mesmo tenha contato com os alimentos de modo a retirar o calor destes, além de evitar locais de fuga de ar frio sem contato com os produtos no interior do ambiente refrigerado. Nos casos em que as câmaras servem para estocagem de alimentos, podem ser divididas em dois tipos: as câmaras para produtos resfriados e as de baixas temperaturas, né? Então, é de resfriamento e congelamento. Então, resfriados, né? Temperaturas próximas a 0 grau, e de baixa temperatura, normalmente abaixo de menos 20 graus, para prevenir a deterioração e estender o período de validade dos produtos congelados. Sobre câmara fria, a gente dá manutenção numa câmara aqui que armazena medicamento. Já teve vezes, na hora de armazenar, fizeram pilhas altas acima do que era permitido e ela bloqueava. Por exemplo, a evaporadora estava aqui e a pilha estava aqui, ela bloqueava e o ar ficava concentrado só nesse pedaço, porque é como se fosse uma parede. Ele não passava para refrigerar o que estava atrás. E tinha uma diferença, assim, muito perceptível de temperatura dentro da câmara. Então, quando você instala a evaporadora, que ela vai insuflar, a evaporadora de câmara fria, ela tem
uma velocidade aí bastante legal, que joga muito longe esse ar já refrigerado, né? Só que se tiver barreira na frente, esse ar não passa. Então tem que tomar muito cuidado com o quê? Pode ser que você tenha problemas aí no seu dia de manutenção, acreditando que a eficiência, o equipamento está ruim, e é só quem está armazenando e estocando não está sabendo fazer de forma adequada. Então pode acontecer isso. Pode acontecer também do que uma câmara fria muito longa e a velocidade, o alcance, né, que o pessoal chama de flecha, a flecha de ar é o ar insuflado pela evaporadora. O alcance da flecha de ar da evaporadora não chegar, por exemplo, a 70% do comprimento. Então você vai ter uma área que vai ter uma temperatura um pouquinho diferente também. Então, para isso, a gente faz pontos de distribuição. É lógico que tem vezes que você para colocar naquele ponto, você vai gastar mais com tubulação, você vai ter mais custos e aí complica. Mas é muito importante a gente verificar essa distribuição. Outro exemplo que eu tenho para dar para vocês é de outro cliente aí já linkando com a climatização. Não lembro se a gente já chegou a discutir sobre isso ou não na climatização, questão de distribuição do ar, que foi eles colocaram um ambiente bastante grande, com um comprimento aí de mais de 10 metros de largura e 10 metros de comprimento, né, dá uma área maior que 100 metros quadrados, e colocaram um raio-wall. Infelizmente, tinha pontos da sala, o raio-wall ficou só em uma das 4 paredes. E tinham pontos na sala que ficavam com a temperatura também diferente, porque não teve uma distribuição adequada desse ar. Então, a sensação térmica do usuário, né, de quem está lá dentro, era muito diferente para os pontos, né? Ponto que tinha esse ar sendo insuflado e pontos que não tinham. Então, qualquer outra coisa legal, né? Geralmente, em ambientes que têm essa grande dimensão, utilizar já os piso-tetos, né? Ah, pode ser raio-wall também, mas a flecha do piso-teto acaba sendo maior do que um raio-wall. Então, isso aí ajuda também na sensação térmica, a melhor distribuição do ar no interior do ambiente. Alguém já teve problema com isso? Já vivenciou? Ninguém vivenciou isso aí não, Wellington? Esse povo só sabe chorar, professor. Só o mimimi só. Não, vamos participar aí. Eu acho que alguém já passou por isso. Muitas vezes, o que que o pessoal faz? Acha que está com defeito, chama você para consertar o ar, ou manda você trocar e botar um de potência maior. E eu já vi cara com parede quase 7 ar-condicionado e não resolveu o problema por isso. Então, a gente olha a melhor distribuição para alocação desses componentes dos nossos equipamentos, visando que o ambiente esteja inteiramente climatizado. Então, esse é um ponto muito importante. Na climatização, na refrigeração é imprescindível, porque isso afeta, como ele disse aqui, né, deterioração e estende o prazo de validade para os nossos alimentos que estão sendo armazenados. Tem uma fotinha, né? Então, as construções de alvenaria tendem a ser definitivas e mais caras. Em suas paredes são aplicadas camadas de material impermeabilizante. Elas são aderidas a sucessivas placas de material isolante térmico. Já as pré-moldadas são, em geral, de montagem simples, fácil e rápida, tornando-se mais baratas e versáteis, além de oferecer economias em diversos aspectos, além da vantagem de poderem ser ampliadas caso haja necessidade. Então, a gente tem, aqui ele citou dois, né? Que é em alvenaria ou em pré-moldado. A gente tem mais um advento hoje que está muito forte, que é no container. Alguém aí já. Quem trabalha nessa área comercial, trabalha mais com alvenaria, pré-moldado ou container? Nessa parte aí eu sou meio fraco. Tanto não, Robson. Eu lembro que tem gente que trabalha nessa área comercial, a gente até conversou sobre na web anterior, mas beleza, se não está presente, né? O que que acontece? A de alvenaria, qual que é o grande problema? Geralmente o cara tem um espacinho ali que ele estocava o arroz e o feijão no supermercado, ele vai lá e constrói a câmara fria lá dentro. Principais problemas. A porta é uma convencional de 90 por 2,10, muitas vezes não entra ali uma empilhadeira que ele tem no supermercado dele. Segundo ponto, não monta a porta conforme adequada e as próprias paredes, o isolamento. Chama alguém que é leigo, vai lá, monta com qualquer isolamento que viu muitas vezes em algum local, alguém contou, não verificou se aquilo era adequado para a instalação.
terceiro ponto, isolamento do piso. Aí essa parte aí, muitas vezes o pessoal deixa de fazer. Isola a parede, isola a cobertura, mas não isola piso. Acontece demais. E o piso tem uma troca de calor relevante. O que que acontece? Geralmente racha piso em câmara fria. Eu ia perguntar se alguém já vivenciou, mas eu creio que todo mundo está aqui não deve trabalhar nessa área, né? Então, acontece muito de rachar piso de câmara fria. Isso é um sinal. Pode ser que o piso não foi montado para aguentar peso de empilhadeira, ou que realmente está tendo uma troca de calor elevada ali e está dilatando e contraindo muito, né? E o concreto não suporta esse tipo de fenômeno. De alvenaria, tem que ter os principais cuidados com o isolamento, a gente vai chegar nessa parte. Pré-moldado, como ele montou de pré-moldado, já é mais fácil ele estabelecer para que seria aquilo e adequar. Então, geralmente, quando a gente vê de pré-moldado, já é algo um pouco mais organizado, não foi feita uma adaptação, né? Já foi projetado para aquilo. Então, já é mais comum a gente ter câmaras frias ok. E no container, qual que é o problema do container? O pessoal vai e isola, eu creio que o custo entre as três, o container acaba sendo mais barato, só que eu já vi gente pegando container e colocando ao céu aberto, sem cobertura nenhuma. Imagina você fazendo ali a troca de calor uma câmara fria para armazenar carne a menos 25, por exemplo, e tomando sol na cobertura dela que pode chegar a uns 50, 60 graus em cima do metal. Vocês acham que algum sistema aí vai funcionar? Não funciona Não funciona. adequadamente. Exatamente, Cristiano, que ele vai ter que retirar esse calor que está vindo da cobertura. Então, quando vai avaliar uma câmara fria, muitas vezes a gente, já estamos por instinto, sempre analisando o equipamento em si, câmara fria, comercial, dá uma olhada ao redor, dá uma olhada no ambiente, dá uma olhada na estrutura, porque muitas das vezes você vai lá, atende o cara e fala, pô, tava precisando fazer um superaquecimento e um subresfriamento, tá ok. Beleza, passa 3 meses, aí te chama, você tá na garantia. Passa 3 semanas, aí te chama, você tá na garantia. Você tem que ir lá de novo. E aí você já não tá ganhando mais. Aí você vai lá, pô, mas tá o que essa máquina? Que tá acontecendo? Não, não, tá beleza. Pode rodar aí. Passa 2 semanas e chama de novo. Você tá na garantia de novo. E aí, meu amigo, você vai só perdendo dinheiro por muitas vezes um problema construtivo que você não tem culpa nenhuma. Então eu vejo muita gente aí quebrando cabeça nessa parte comercial por isso. Tem que ver o todo. Assim como as outras, a gente falou de janela porta aberta, de questão de insuflamento, né? Questão solar. Aqui é mais cuidado ainda, pessoal. Então, vai avaliar a câmara fria, vai avaliar a parte comercial, veja o todo, veja como que eles operam, se a porta fica muito aberta, porque isso interfere demais. Que o delta T, né? A diferença de temperatura é muito grande. Então, para ele sair do -20 e chegar a zero, é 2 palitos, meu amigo. É diferente de uma sala que está 23 e chegar a 26, né? De -20 para zero, você piscou o olho e já foi, porque a temperatura ambiente é muito elevada. Show? Então, as bases das construções pré-moldadas e o painel termoisolante pré-fabricado. Ele é leve, porém tem boa resistência mecânica. Esse painel tem as seguintes funções. Então, as bases das construções pré-moldadas, né? É o painel termoisolante. Se ele isola o calor, já é algo que nos ajuda muito, né? Para nós que trabalhamos nessa área que é a área térmica, né? Ajuda muito quando você tem o seu ambiente isolado. Então, funciona como barreira de vapor, isolamento térmico e cobertura. Além disso, né, essas bases dos pré-moldados é constituído de núcleo isolante e de revestimento. Os materiais mais empregados para o núcleo isolante são o PRI, né, poliiso, cianurato, lã de rocha. Lã de rocha ainda tem, mas ainda tem. Lã de rocha, né, que é LDR, e o PUR, né, que é o poliuretano. Esse aqui é muito comum, e o poliestileno expandido, EPS também. É, lã de rocha também. Eu não tenho visto mais tanto, mas realmente ainda vai ter bastante. Então, enquanto que os materiais são usados para revestimento são galvalume e inox. Por que que eles usam esses materiais? Se você reparar, a face dele, a parte de superfície, ela tem um aspecto mais limpo. Então, dificilmente você vai ter ranhuras, né? O galvalume e no inox. Como você vai guardar alimento, né? Acaba sendo muito mais salutar, questão de micro-organismos, bactérias e assim vai. Então é muito mais salutar você ter galvalume e inox, muito utilizado na indústria alimentícia,
farmacêutica também, na indústria de bebidas, né? Esse tipo de material. Porque se entrar em contato, ele não contamina, né? Pelo menos aqui já entrou numa seara que eu não domino muito, mas o que eu sempre escuto, né, que a gente vai estudando é que o nível de contaminação dele é menor e a facilidade de limpeza, né? Por isso que é galvalume e inox. Os painéis podem ser revestidos em apenas uma das faces ou em ambas, considerando dessa forma um sanduíche. Quanto mais isolamento, lembra o U que a gente viu na tabelinha lá, que foi até, acho que foi o Lucas que me lembrou o link. Ô Lucas, eu não sei se eu te agradeci aquele dia, aquela tabela lá salvou minha vida de novo esse dia atrás, hein? Que mostrava o U, que era o coeficiente de transferência de calor. Aí mostrava o tipo de telhado, tipo de parede, tipo de janela. Se não me engano, acho que foi o Lucas que me contou, foi isso mesmo? Foi um dos dois. É uma tabela lá do pessoal da Federal de Santa Catarina, Labi. Então eu tenho essa vaga lembrança, foi um dos dois, e lá mostrava. Então, quanto mais camada isolante você tem, menor é o seu coeficiente de transferência de calor, o seu U. Quanto menor o U, menor o fluxo de calor, menor fluxo de calor, menor carga térmica. Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, quanto mais isolamento, melhor. Então, lembre-se que as características construtivas das câmaras frigoríficas influenciam tanto com relação à sua capacidade de refrigeração, como no aumento ou redução do consumo de energia elétrica da instalação. Menor carga térmica, máquina menor, consumo menor. Hélio, ia falar? Não, pode continuar aí. Tô Show de tranquilo bola. aqui. Então, para chagas, os principais fatores a considerar são eficiência do isolamento térmico de paredes e tetos, eficiência do isolamento térmico de pisos, existência de barreira de vapor apropriada e infiltração de ar em níveis mínimos, né? Então, barreira de vapor para não deixar passar essa umidade para o lado de fora, né? Que muitas vezes não vai afetar o seu sistema, e infiltração de ar externo, imagina, -20, entrando no ar a 30, que é o nosso ambiente, que troca de calor legal, né? Temos um ΔT de 50. Então, se você tirar 50 aí de ΔT, a máquina sofre. Então, o produto armazenado, sua estocagem e as temperaturas necessárias definirão a quantidade de anticâmaras. Então, muito comum, vou fazer uma pausa aqui. Para evitar que tenha essa infiltração de ar em nível elevado, muitas vezes temos, como fala, instalações que precisam abrir e fechar muito, né? Tem um índice muito alto de abertura e fechamento. Ah, precisa toda hora pegar item lá no estoque e guardar novo. Então é construído uma anticâmara. Então como que funciona? Você vai entrar, você abre uma porta, entra ali na anticâmara e você não consegue abrir a outra no mesmo, não abre as duas ao mesmo tempo. Então fecha-se a anticâmara, você está dentro dela, é antes a câmara, né? Então ela vem um passo anterior e aí você abre a porta e aí sim você entra na câmara que você deseja, para evitar esse ΔT elevado e evitar que a carga térmica fique elevada, a máquina sofra mais. Só que isso tem um custo também, né? Então, na anticâmara ali, a temperatura já é baixa também, bem baixa. Então, você tem um custo construtivo, um custo de projeto, mas por muitas vezes, visando no longo prazo e visando nos riscos que você pode ter nessa mudança rápida de temperatura, acaba sendo muito mais viável. Cortina de ar não tem jeito, tem que ter, e até mesmo do isolamento do piso. Então aqui, ó, o volume da câmara fria, onde diversos produtos serão estocados, pode ser calculado com a base de 130 a 160 quilos por metro cúbico. Então é comprimento, largura e altura, né? As alturas de espaço refrigerado geralmente variam entre 6,5 e 8,5, de modo a permitir a operação de empilhadeiras, muito comum porque o peso é bastante elevado, e a altura das pilhas de produtos oscila entre 4,5 e 5,5 metros, sendo espaço livre acima das pilhas utilizadas para a instalação dos evaporadores, distribuição de ar, iluminação, etc. Iluminação, outro ponto importante também em câmara fria, quem dá manutenção, muitas vezes o pessoal chama para trocar. Elas são guardadas numa espécie de arandela, né? Porque a umidade é elevada, se deixar ela exposta, vai queimar muito rápido, né? Vai oxidar ali o bulbo e você vai ter problema no soquete, onde for. Então, elas têm uma arandela. E essa arandela é especial para câmara fria porque ela tem uma guarnição para proteger da entrada de umidade. Então, muitas vezes você vai ser chamado ali, quero que troque uma lâmpada. Você vai lá e troca, né? Estava queimada. E não vê isso.
Aí daí 2 semaninhas chama de novo, tá na garantia. Então, outro ponto importante, se você estiver fazendo manutenção e ocorrer isso, dá uma verificada, né, nessa guarnição, se tá ok, para que você seja assertivo o mais breve possível e ganhe mais grana no final, que é o que interessa para todo mundo, né? Então, isolante térmico. Um isolante térmico é qualquer material que, interposto entre dois ambientes a temperaturas diferentes, retarda de maneira apreciável a transferência de calor do ambiente mais quente para o mais frio. Então, quais são as características, né? Baixa densidade, para não ser tão pesado. Possuir, né? Não possuir ou fixar cheiro, porque nós estamos falando de alimento, de bebida e tudo mais. Ser imputrescível, não apodrecer com facilidade, não apodrecer depois de muito tempo. Sim, Cristiano? Lucas, mano. É o Lucas, perdão. Falando em Sim. isolante aí, o isolante térmico que usa aí, né, refrigeração aí de câmera fria é aquele borracha, né? Quando, tem uma cola que une as borrachas, sabe o nome dela para falar pra gente? Pô, você fez uma pergunta boa agora, eu não sei não. Qual que é a cola para colar a borracha, né? Alguém lembra aí? Pode ajudar? Eu É a cola da latinha da Armacel. É uma verdinha. Cola da Armacel. Vamos ver se eu encontro aqui para já. Ela tem até tipo um borrifador que vai soltando cola de pouquinho em pouquinho. É cola borracha elastomérica. Se pesquisar, é cola elastomérica. Armaflex é a marca. Cola elastomérica. Show, Robson. Obrigado, hein? Certo, Lucas? Cola elastomérica. Deixa eu escrever aqui no chat. Pra você guardar. Até porque a gente tá fazendo umas redes ali, e aí eu vejo de passar fita prata para unir, tá querendo passar cola, entendeu? Entendi. Cola elastomérica. Show de Eu não sei, bola? né? Não sei se ela vai aguentar, né? Porque a fita a gente passa, a gente for puxar, que ela não vai descolar, né? Esse aí não sei se vai rasgar. Aí tem que Ela, ser o sei que usa para nos dar um se, feedback. se você estiver usando com borracha, né, isso aí colou, acabou. Agora, se você for usar com isolamento de esponjoso, você está isolando com o que, sua linha? Esponjoso mesmo. Aí você vai ter que fazer o teste e me contar, que eu nunca fiz. Robson, você já fez? Robson, tá aí? Aí tem que ver se ela cola, se eu acho que consegue puxar esses elementos químicos. Aí Já tem FISPIC. Se você pesquisar tive, aí, você vai achar. tive um Ô, Lucas. treinamento mesmo uma vez e eles falou que cola. Ah, então pronto. Depois você traz o feedback pra gente. Conta aí, tá? Se deu certo ou não. Cola elastomérica. Show, então, o que mais? Não ser atacado por insetos voadores, baixa absorção de umidade, apresentar resistência a deformações causadas por diferentes temperaturas, não ficar dilatando e contraindo, ou se dilatar ou contrair, não mudar, né? Não ter deformação plástica, só elástica. Possuir alta resistência mecânica a trepidações, não atacar nem ser atacado pelos produtos a serem conservados, né? Não reagir com os alimentos. Baixo custo operacional, esse é o principal para escolher. Não ser inflamável na nossa área, isso aqui também é algo muito sério, né? Infelizmente, a gente tem vários acidentes aí com essa questão de pegar fogo, né? Então, não ser inflamável já é muito importante. Ser de fácil aplicação, né? Fácil colocação. As portas também, ó, isotérmicas e apresentar isolamento com espuma, espessura, sempre que possível, igual a do isolamento das paredes. Então, não vou fazer uma portinha mais fina, não. Tem que fazer no mínimo do mesmo tamanho, né? Igual ao isolamento das paredes. Em geral, são confeccionadas com isolamentos em poliestireno expandido e poliuretano expandido. As portas, em geral, devem ser de encaixar ou de sobrepor com dobradiças ou de correr com acionamentos manuais ou automáticos. E elas sempre abrindo aqui para fora, né, para facilitar na nossa operação. Fortes e leves para abertura e fechamento, visando não permitir a formação de gelo e falha na operação. Para isso é utilizado o aquecimento elétrico automático com o marco no perímetro da porta, além de chaves e controles de portas automáticas. Uma porta deve deixar no mínimo 300 milímetros de folga dos dois lados de um pallet. Por quê? Se o pallet for entrar com a empilhadeira, o cara não tem que fazer milagre para entrar, né?
Os pallets geralmente são de 1,2 metros, né? 1,2 metro, e a largura mínima da porta deve ser de 1,80. A altura de 3 metros é o suficiente para o trânsito. Então, está fazendo o projeto, já cuida, né? Largura mínima aí de 1,80 e altura de 3 metros para transitar bem a empilhadeira. Barreira de vapor, outro fato importante aí, ó. Todos os materiais isolantes usados em refrigeração são submetidos a um umedecimento contínuo que pode reduzir consideravelmente o seu poder isolante. Isso aí, o esponjoso, a gente sabe bem, né? Quando está tomando muito sol aí, ficando molhado ao efeito das intempéries, né? Então, de forma geral, para cada 1% de concentração em massa de umidade no isolante, sua condutividade aumenta de 1 a 3%. Então, caso o ar alcance o seu ponto de orvalho no interior do isolante, haverá condensação e possível congelamento de vapor d'água com danos irreparáveis ao isolante. Aí, se tiver congelado por dentro do isolante, realmente ele vai perder as suas características construtivas. Então, pode ser produzido por aspiração capilar de água. A água passa em tudo, meu amigo. Quem já trabalhou com civil sabe, não tem lugar que ela não entra. Então, se não tiver muito bem isolado, muito bem feito, ela vai passar de todo jeito. Penetração do vapor d'água dependendo da umidade relativa e difusão do vapor d'água por intermédio de materiais permeáveis a ele. Uma barreira de vapor, né, uma membrana que impede a migração do vapor d'água e pode ser realizada de diversas maneiras, com feltro ou papelão asfaltado, feltro asfaltado revestido por uma folhas de alumínio coladas sobre uma tela plastificada e recobertas por um revestimento plástico de proteção e o filme termoplástico soldado. Tá aqui a imagem, ó, o lado quente e o lado frio. Então tem a direção. O A tem um emboço, dependendo pode ser uma alvenaria, o que for, né? Um pré-moldado. No B, no B é uma alvenaria. Esse emboço não é muito comum, não. Mas hoje em dia tem até tintas especiais que fazem isolamento. Não sei se eu comentei com vocês, alguém estava comentando aí. Já tem umas tintas aí que formam uma espécie de uma camada quase de borracha para isolar. A principal descoberta era para isolar a umidade, né? Não entrar água na parede, mas com isso também ajuda o isolamento térmico. Então pode ser um tipo de emboço, uma tinta, né? O que for. Alvenaria, é o B aqui, o laranjinho. C, outra camada de emboço, né? O D, a barreira de vapor para ele não adentrar o lado frio. Depois o nosso isolante térmico e o revestimento interno que é o galvalume ou inox. Dessa forma aqui seria o ideal. Por muitas vezes tem construção que a parte de alvenaria tem uma barreira ali isolante também, né? Não sei se hoje não tenho acompanhado muita construção civil, mas eu sei que em outros estados, né? Outros estados, outros países, geralmente Estados Unidos, a gente vê muito vídeo que o pessoal usa isolante tem na própria alvenaria da casa, né? Aqui, se a gente usasse também, isso diminui muito nosso gasto de energia com climatização. Nossos equipamentos seriam muito mais eficientes. Outra coisa importante, depois da barreira de vapor, é que já mostrando junto a, a parte construtiva de uma câmara fria, né? Quais são os isolamentos, o que é importante ter, né? Para que ela seja, assim, efetiva. Cortina de ar também, né? Muito importante aí colocar nas portas, justamente para evitar, primeiro, que entre esse ar com temperatura elevada e outros pontos aí, contaminantes, né? E elementos entre os ambientes. Então, entrar uma poeira, uma bactéria, algo assim, a cortina ajuda a evitar. Então, seu mecanismo de funcionamento se baseia na formação de uma espécie de leque de ar provocado por um ventilador centrífugo. Essa corrente de ar impede a passagem de ar e contaminantes nos dois lados. Então, ela faz uma barreira mesmo para que não passe, né, esse ar contaminado ou com temperatura elevada. Os acessórios, né, cortina de ar, pallet muito comum em câmara fria. Ele pode ser tanto plástico quanto de madeira, né? As estantes porta-pallet, tem gente que chama isso aqui de driver, né? E aí eles são justamente para a gente alocar. Ele tem como se fosse uma vaga mesmo. Então, para você quando quer empilhar, alguém que já tenha trabalhado em indústrias e locais de grande armazenamento já deve ter visto, né, essas estantes aqui e as empilhadeiras. Além disso, válvula de alívio de pressão interna.
A válvula localizada próxima à porta da câmara com função de equalizar as pressões interna e externa à câmara, até para não ter uma movimentação de ar já, como fala, indesejada, né? Então a gente equilibra ali a pressão justamente para que não tenha essa troca tão efetiva. Se a pressão estiver muito baixa dentro da câmara, tudo tende ao equilíbrio. Então o ar vai entrar e ele vai forçar muitas vezes a cortina de ar não é eficiente. Então por isso que tem. Iluminação interna também, a gente já falou, né? Já comentei com vocês, justamente para evitar, tem que usar, né? As guarnições ali, tudo certinho, e o tipo de lâmpada de acordo com o que cabe, né? Dentro da uma espécie de uma arandela. Controlador digital, isso aqui praticamente todas têm. Imagina alguém ter que ir lá, entrar e sair toda hora para conferir se está legal. Então, hoje em dia, o controlador conversa com o supervisório, manda e-mail, dispara ligação, liga para o próprio manutentor, liga no PCM, toca a sirene, então faz de tudo, né? Que a gente estava falando sobre o Fugauge, salvo engano, a gente conversou sobre isso algumas aulas atrás, e o estrado em polímero. O que que é esse estrado aqui, ó? Né? Esse estrado modular, para quê? Para armazenar de forma adequada, né? Fazer a alocação do que a gente deseja de modo adequado. Muitas vezes pode respingar, vamos dizer que tem alguma sujidade. Quando você entrar pisando aqui no estrado, você muitas vezes não está pisando no que gerou um resíduo, né? Pode ser um líquido ou algo nesse sentido. E os alarmes de aprisionamento. Isso aqui tem quantas histórias, né? Já vi uma que fala que o cara dava bom dia todo dia para o rapaz que ficava na portaria. Um dia ele não deu bom dia, o cara voltou e viu que estava preso na câmara fria. Então tem que ter um alarme de aprisionamento, né? Justamente porque se alguém ficar preso lá dentro, ele tem a chance de avisar ou não. Ah, ficou preso sem querer. Dependendo, se não tiver esse alarme, meu amigo, o cara pode realmente morrer de hipotermia, né? Infelizmente, isso é um fato. O corpo humano não vai suportar, por mais que ele esteja já vestido para tal evento, né? Ele não vai conseguir suportar, por exemplo, passar uma noite inteira até o turno começar de novo, seja um supermercado, onde for. Então, conforme... Ah, Cristiano? Se não for um refrigerista, ele morre. Se for um refrigerista, ele vai lá na evaporadora lá e mete ferro lá, arrebenta tudo, quero ver. Realmente. Se... Ou dependente tiver uma solenoide ali, alguma coisa, ele vai lá e tira a alimentação dela, né? Procura uma válvula e resolve. Mas se não for, ele vai ter problema. Então, esse é NR36, né? Questão de segurança. Então, tem sim que ter um alarme justamente para evitar esse tipo de coisa, né, Cristiano? Você já pensou? O cara morrer congelado, tristeza que vai ser. Agora, características operacionais, né? Com relação à câmara fria. Então, os alimentos se deterioram mais rapidamente em altas temperaturas do que em baixas. A remoção rápida do calor inicial até a temperatura de estocagem aumenta o tempo de validade do produto. Isso é histórico, né? Antigamente, o que o pessoal fazia para armazenar por mais tempo? Salgava, né? Então, não sei se alguém tem familiar aí, em alguma cidade do interior, ainda tem comumente o pessoal salgar a carne, né? Aqui geralmente em Goiânia já é menos, mas no interior ainda tem. Alguns familiares que eu tenho, distante, ainda conheço o pessoal que salga, porque tem muita queda de energia, mora em parte rural e tudo mais. Então, hoje a gente tem o advento da refrigeração para fazer esse controle, né? Então, quanto mais rápido a gente chegar na temperatura de estocagem, maior o tempo de validade. Por quê? Propagação de bactérias, micro-organismos, temperatura ambiente de 30 é uma velocidade exponencial, né? Exponencialmente maior do que na temperatura de zero, por exemplo, de -5. Então, isso é questão de propagação biológica. Vai entrar lá em biologia, nunca foi muito meu forte na escola, né? Era meiose, mitose, eu nem lembro mais como que fazia a propagação de bactérias e micro-organismos em geral, mas é isso aí. Quem gosta mais dessa área vai lembrar disso. Então, em temperaturas mais baixas, essa propagação ela é menor. Então, quais são as condições dentro da câmara fria devem ser mantidas para a preservação do produto estocado? São elas: temperatura uniforme, variação afeta muito, efeito da umidade relativa, tem que controlar a umidade de acordo com o seu alimento, efeito da movimentação de ar, né? Os operadores e alimentos. Então, essa flecha de ar, como está batendo, está roubando aí é convecção, é convecção mesmo, né? Ganho, troca de calor por convecção. Temperatura de entrada do produto.
Teve um caso, eu não lembro se foi. Ah, não, foi de uma turma que tava me contando que o pessoal trabalhava com açaí e eles pegavam a temperatura ambiente esse açaí e colocavam para congelar. Aí você imagina, era um delta T lá na casa dos 40 graus Celsius. Então, um delta T desse é muito elevado. Qual que é o ideal? Que a gente já entre com o produto ali resfriado. Por isso que tem câmara de resfriamento e de congelamento. Para quê? Para que as cargas térmicas dos deltas T sejam divididas, né? Ah, um aqui eu tirei 15, no outro eu tiro mais 15. E aí você equilibra, né, o trabalho a ser feito. Outro tempo de estocagem também, né, afeta muito e a temperatura de saída desse produto. E o fluxo de produto também, que é a abertura e fechamento dessa porta. Então, durante o período de resfriamento, faz-se necessária a circulação rápida do ar. No entanto, após esse processo inicial, as velocidades elevadas são dispensáveis. Então você pode até alterar. Aí, estou tentando lembrar, hoje em dia a gente não tem mais evaporadora de, como fala, de refrigeração, você já tem ela inverter também, né? Eu cito os motoventiladores, que aí você conseguiria controlar essa velocidade de rotação desse insuflador e com isso a velocidade do ar, né? Acesso e rotatividade de produtos. Já disse para você, já vim citando, né? Isso é um ponto muito importante, porque se toda hora fica trocando, pega o produto temperatura ambiente, coloca nessa câmara, isso afeta do que se o produto passa muito mais tempo lá armazenado. Então, essa troca, rotatividade, afeta muito na carga térmica, afeta muito na operação. Dá um exemplo, se fosse um inverter, se fica o dia inteiro, chega uma hora que ele está rodando ali 40, 30%, tá legal. Se fica trocando toda hora, ele vai estar full quase o tempo todo. Porque na hora que ele está chegando para equilibrar, você já trocou de novo. Então isso afeta muito, né? Muitas vezes tem que colocar até equipamentos com a carga térmica acaba sendo um pouco maior com relação a isso, né? Porque tá trocando muito. Tiago, à vontade, meu rei. Se estiver falando, o microfone tá no mudo, meu rei. É porque meu teclado tá meio. Tô usando com esse tecladozinho de mão. O que acontece? Você estava falando sobre o motor, sobre evaporador inverter? E tem ela na refrigeração, eu nunca vi. É porque o que acontece? Se for num sistema de câmara fria desse aí, você colocar um evaporador inverter, por exemplo, você tem o controle de velocidade do ventilador, né? Que ele pode oscilar. Os BLDC faz isso. Só que a questão é o seguinte, ele tem que ter um controle lá por conta da questão da umidade e do congelamento do evaporador, né? Que senão ele vai congelar demais. Esses evaporador de câmara fria, ele já congela bastante, né? Tanto é que ele tem que ter as resistências para não deixar bloquear de gelo com frequência. Então é complicado. Por exemplo, eu ouvi falar que a LG, por exemplo, no modelo deles, eles adotam um controle de umidade, né? Para não chegar a congelar tão rápido o evaporador. Por conta do motor LDC. No caso, entendi. O deles, então tem essa oscilação, né? Ele consegue fazer esse variar ali 40, 50, 100%, né? Entendi. LG, então? LG e Samsung está trabalhando com esses modelos. A Samsung, eu sei que ela colocou um dispositivo justamente para isso, porque a grande preocupação você imagina uma quantidade de fluido passando em uma certa velocidade e um fluxo de ar com a intensidade menor, ou seja, com a vazão menor. A tendência é congelar, né? Isso, exato. Isso é para linha de refrigerador, né, Thiago? Na verdade, eu acho que qualquer linha, né? Porque se você altera essa questão da vazão, você vai alterar a pressão do fluido e, obviamente, o ponto de evaporação do fluido também, né? Não, eu digo a questão do ventilador, desse ventilador ser na linha de refrigeração. Que a minha dúvida é, será que já existe isso para câmara fria? Eu digo, igual essas da imagem aqui, ó, que as nossas não são novas, né? São câmeras frias, eu digo essas maiores mesmo, desse modelo aqui. Pessoal, essa daí foi uma dúvida minha com o professor lá que teve lá, o Gleibson, né? Gleibson, uma vez eu conversei com ele lá,
sobre esse esquema. A área comercial não tem, né, o sistema todo inverter. Ele falou que já saiu algumas coisas já, mas só porque o custo é muito alto. Aí por isso que ainda não adotou muito no Brasil. E ele deu umas sérias explicações lá para mim. Né? O custo Esses talvez. assuntos, né? O É, custo porque muito alto. a tecnologia é a mesma. Ô, Thiago, obrigado, cara. Realmente você me deu um conhecimento que eu não sabia, porque essa parte de refrigerador, né? O que a gente trabalha aqui são só vacinas. Isso eu ainda apanho bastante aqui quando entra na parte de refrigerador residencial, né? Mas show de bola. Então lá tem o DLC e eles controlam, né? Com a umidade. Mas você entende que é o seguinte, porque o custo aumenta muito, porque você tem que ter uma placa para fazer o controle, né, desse modo Uhum. ventilador, dessa variação, aí você tem que ter os sensores, porque, obviamente, o que vai fazer o controle da velocidade do ventilador e dos outros componentes é a placa juntamente com os sensores. Eu lembro que que você estava fazendo uma aula sobre aquela questão, acho que dos compressores, que a gente não, aliás, de eletrônica aplicada. E você falou sobre os sinais digitais e os analógicos, por exemplo. A gente pega equipamentos grandes, eles conseguem fazer aquela leitura da frequência exata em que o compressor está. Por exemplo, VRF, por exemplo, você consegue saber em que frequência que o compressor está rodando, em que frequência que o evaporador está rodando, justamente para ele fazer esse controle. Ele vai fazer esse balanceamento lá para não sair do superaquecimento do submetamento. Aí ele deu uma aula para mim de fluidos refrigerantes, porque o fluido 410 chega tal, temperatura não consegue chegar igual um R22, por exemplo. A câmera fria ele tem uma explicação lá muito técnica. Muito técnica, explicou sobre também por causa de fluido refrigerante, porque hoje a área inverter, o fluido refrigerante é o 410A, né? E está indo para o R32. Então ele deu uma explicação, deu uma aula lá para mim lá que eu tem que aprender muito Show de bola. depois. Show de bola. Eu tô pensando justamente isso, Thiago, que você estava falando. E até linkando com o que o Lucas falou. A tecnologia vai ser muito similar. Como você já tem uma máquina maior, então lembra, eu sempre digo e reforço, custo do ativo, né? Então, o que que você está armazenando? Carne é muito caro, alimento é muito caro, né? Então, dá para a gente realmente equipar isso, porque isso aí é 24/7, é todo dia tá funcionando o dia inteiro. E aí, se você tem uma queda de energia, no inverter em casa promete 30%, mas a gente sabe que são 1 milhão de fatores que afetam isso aí. Agora, numa câmera fria acaba sendo um pouco mais controlado. Talvez seria até mais assertivo o uso disso na questão de economia de energia elétrica, mas é lógico que tem que levar todos esses pontos que o Thiago falou. E aí o custo eleva, porque muitas vezes o cara tem que fazer uma. Não vai ter um padrão para todo mundo, né, Thiago? Você vai, para uma umidade, temperatura adequada, para o outro já seria outra. Para comercializar isso seria muito difícil, tipo, fazer ele em escala, e ele precisaria de alguém para um CLP. Acho que só um CLP que seria capaz de atender todo mundo, só que aí o cara tem que contratar alguém para escrever o programa dele, né? Tá com a mão levantada, Thiago? Pode continuar. É porque imagina o seguinte, por exemplo, na aula que a gente teve lá, a gente teve que fazer a configuração, por exemplo, do pressostato de forma manual para que ele ligue o equipamento, ou seja, ele acione o compressor diante do diferencial de pressão que vai resultar na temperatura que a gente quer dentro do ambiente refrigerado, no caso, dentro da câmara fria. Agora, você imagina, por exemplo, máquinas inverters que elas fazem esse controle por válvulas eletrônicas, e não um dispositivo tradicional como uma válvula de expansão normal. Tem que ter um sistema, igual, por exemplo, você pegar esses multisplit, que eles fazem esse controle através da válvula eletrônica. Você pega os multisplit LG, por exemplo, eles têm a válvula eletrônica que ela vai liberar a quantidade de fluido suficiente para aquela temperatura que vai atingir. Se você liga uma máquina só, ela vai liberar só uma quantidade certa de fluido. Você imagina agora você colocar isso numa câmara fria para ela fazer esse controle. Aí você tem que ter uma placa para isso, um sistema específico para isso. E, por exemplo, você pega um rack de refrigeração, que você tem lá um sistema que acho que é KVP, que é a válvula, que ela faz esse balanceamento do fluido, distribuído para as outras ramificações que tem. Professor, mas amigo Thiago, na câmera fria já tem a válvula de expansão eletrônica. Já tem, já.
Não, mas ele diz a questão seguinte, para você controlar, Lucas, tantas variáveis e elas são diferentes, entendeu? Por exemplo, eu vou fazer por escala aqui uma geladeira. Todo mundo vai estar na temperatura legal, eu mudo lá se eu quero o máximo, o mínimo, beleza. Agora uma câmara fria, para você, por exemplo, você guarda 3 toneladas e movimenta só uma vez por dia. A minha eu guardo 32 toneladas e movimento a cada 30 minutos. Já não vale o mesmo sistema, então fica muito difícil para a fábrica vender isso que não vai servir para todo mundo, que é que o Thiago tá citando. Realmente é especial, né? É porque, por exemplo, você pega, por exemplo, um compressor que ele trabalha até -30, que a gente fala que é uma aplicação mediana, né? Para média temperatura, né? São congelados, mas de média temperatura. Ali dentro daquela faixa, o cara pode colocar dentro do que ele pode trabalhar. Por exemplo, você vai colocar essa aplicação para guardar cerveja, por exemplo, que tem um ponto de congelamento, você tem que fazer uma configuração. Você vai trabalhar com ele, por exemplo, para carne, é outra. Você vai trabalhar com folhagem, já é outra totalmente diferente. Então, assim, eles fazem uma aplicação de um compressor e de um condensador daquele, todo completo, que ele pode atender várias demandas. Agora, se você criar um sistema que é específico, ele vai ter uma programação para ela, com a válvula, com sensor específico de temperatura, com pressostato específico de pressão. Imagina, vai ter que criar um modelo para cada tipo de aplicação. Isso aí, então, é uma área que se alguém se interessar, você só vai conseguir vender na hora que você provar o quanto de energia você vai economizar. E aí, pensando no custo de implantação versus o custo de economia, no longo prazo, talvez seja viável para quem tem muito. Para quem tem pouco, é pequeno, não vai ter viabilidade nenhuma. Mas realmente é isso mesmo, Thiago. Show de bola. Matou aí como fala, a grande razão para não ter isso ainda, né, em larga escala. Mas eu acho que Mas o daqui um dia problema Oi, disso, Lucas. professor, o Oi? problema é por causa disso aí, que hoje em dia, até os engenheiros que hoje em dia têm, eles fazeriam um sistema desse aí facilmente para o sistema de câmara fria, mas o problema deles são fluidos refrigerantes. Às vezes tem câmara fria que precisa menos 40, aí o fluido não chega a isso, 410 mesmo, não consegue chegar. Aí o R22, por exemplo, já consegue, entendeu? Aí são casos de fluidos refrigerantes que tem hoje no mercado que não consegue, entendeu? Por causa disso, mas esse Aí sistema aí, qualquer engenheiro aí que elaborou um ar inverter aí, ele já leva para a câmara fria tranquilo. O problema hoje são os gases, né? Fluidos refrigerantes. eu tô pensando que realmente E tem CLP hoje em dia com a programação mais fácil. Isso aí tá evoluindo muito, essa parte de automação. Daqui uns dias o cara já deixa travadas as principais funções e deixa igual um. A gente trabalhou Não sei se eu trabalhei com vocês. Não é o soft, não é inversor. Configurar inversor de frequência. Porque aí você, lógico que você pode escrever a seu programa, ou você pode ir na IHM do inversor mesmo escolher algumas opções. Isso é uma coisa que eu creio que vai ter um advento sim, Lucas. Você falou, o Thiago matou a grande causa, mas você falou também uma coisa importante. Eu acho que realmente, se tiver uma visão ou o mercado virar para isso, pode ser que isso aí surja no mercado em breve. Mas tem que cuidar de tudo aquilo que o Thiago falou, né? A gente já consegue dominar? Consegue, mas que ninguém se atentou para esse mercado ainda. Show de bola? Pessoal, eu vou pausar aqui, porque deu 10, né? Nossa aula aí esticou um pouquinho. Aqui o pessoal está encerrando às 22. Eu vou acabar. O pessoal acaba pedindo para eu me deslocar para casa. Mas a gente parou aqui, ó. Degelo e gotejamento. Faltam poucos slides para a gente conversar, mas o bom é que. Thiago, se você tá com a mão levantada, você queria falar de novo ou foi aquela hora mesmo? Não, foi aquela hora mesmo, eu esqueci de Não, baixar. show. Não, show de bola. Aí deu certinho. Agora que a gente vai trocando ideia e realmente você vê que tem coisa que dá para fazer, o mercado ainda não viu, né? Não se atentou. Gostei da participação de vocês dois, Thiago, Lucas, no final, show, todo mundo. Então a gente pausa aqui, na próxima aula a gente continua, tá bom? Final de semana aí sobrou um tempinho, dá uma olhada naqueles 2 vídeos lá sobre o cálculo de carga térmica, faça com calma, faça tranquilo. Se puder, pegue a norma junto lá, né? Que ela vai te ajudar sem pressão. Ah, eu olhei agora, assisti o vídeo uma vez, quero fazer tudo. Copiar, você vai conseguir copiar. Copie. Depois vá olhando no visual, ponto a ponto, que ganho que foi.
olha na norma também que ela cita esses ganhos, e aí se sobrar alguma dúvida a gente troca ideia na próxima web também, ou manda mensagem no chat, alguns têm meu número aí, pode ficar à vontade, tá bom? Senhores, com Deus, obrigado pela presença de todo mundo aí, tá bom? Abração, bons estudos, boa semana e até nossa próxima web. Boa noite para todos e até a próxima. Valeu, com Deus. Boa noite.